Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 40 a 45. Terminando o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, 40 a 45. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham a ter com ele. Vamos orar pedindo que Deus nos dê compreensão na sua palavra e que o Espírito de Deus aplique os ensinamentos dessa passagem ao nosso coração. Estamos diante de Ti, Senhor, na manhã desse dia consagrado ao Teu nome. Estamos aqui para Te adorar, para Te cultuar, para ouvir a Tua voz. Nós pedimos ao Senhor que no abrir da Escritura e no expor da mesma, Teu Espírito Santo nos conduza à compreensão da Tua revelação, pois somente a Tua palavra salva, conforta, santifica, orienta, instrui, corrige, repreende, ilumina. Por isso nós pedimos que Teu Espírito Santo aplique o que for dito aqui aos corações de todos. Ó Deus, abençoa nossos irmãos que estão em Caldas Novas, também reunidos para o culto dessa manhã. Esteja com eles, com o pregador pastor Valdeci. Oramos também pelas demais igrejas no Brasil, onde Teu nome é anunciado em verdade. Abençoa os pregadores que nessa manhã irão levar a Tua palavra ao povo. Abençoa a Tua igreja no Brasil. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, os evangelhos nos falam de muitas curas de leprosos que Jesus fez. Entre as muitas doenças que Jesus curou, os evangelhos registram a lepra como sendo uma delas. Mas existem apenas 2 relatos nos evangelhos que são detalhados a respeito da cura de leprosos. Um é bastante conhecido, que é aquele episódio em que Jesus, na região de Samaria, cura 10 leprosos de uma vez e só um volta para agradecer, e aquele era samaritano, ele não era judeu. E o outro episódio é esse aqui que nós temos diante de nós nessa manhã, quando Marcos, bem como Mateus e Lucas, relatam em detalhes a cura desse leproso aqui em particular. Marcos, o autor do evangelho que nós estamos lendo, coloca esse relato juntamente com outros relatos de cura, porque até o capítulo 1, na verdade, o objetivo é para o livro todo, mas especialmente o capítulo 1 foca na autoridade de Jesus. Marcos destacou alguns eventos da primeira parte do ministério de Jesus na Galileia, que mostram que ele é o poderoso Filho de Deus, que ele tem autoridade dada por Deus aqui nesse mundo. E Marcos faz isso porque os leitores desse evangelho, os primeiros leitores, eram os moradores da cidade de Roma. E a cultura romana valorizava o poder, valorizava a conquista, valorizava a autoridade. Então, aos olhos de um romano daquela época, a ideia de que Deus mandou um Salvador ao mundo, que nasceu pobre, viveu carpinteiro, de uma família não importante e que foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi condenado pelas próprias autoridades romanas, morreu crucificado, uma morte desonrosa, morreu crucificado. Então, isso ia soar estranho, com certeza, para o cidadão comum do Império Romano daquela época. Roma era a capital do império que dominava o mundo daquela época.
Então, o alvo de Marcos aqui no seu evangelho é fazer uma apologia da cruz de Cristo, mostrando que aquele que morreu crucificado era, na verdade, o poderoso Filho de Deus. E que ele morreu crucificado não é porque ele foi vencido pelo poder romano, pela autoridade de Pilatos e dos soldados, mas porque ele voluntariamente se entregou à morte, porque com a autoridade que ele tinha, com o poder que ele tinha, ele podia facilmente ter resistido à morte e não se deixado prender e matar. Então, aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que nós estamos terminando hoje, Marcos junta vários episódios que aconteceram no ministério de Jesus com o objetivo de chamar a atenção do leitor para a autoridade dele. Por isso, então, Marcos começa narrando o episódio de como Jesus venceu Satanás no deserto, o episódio das tentações. Ele mostra como Cristo chamou soberanamente pessoas, dizendo: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, mostrando que as pessoas obedeceram na hora, mostrando a autoridade que ele tinha sobre a vida das pessoas. Marcos também retrata Jesus pregando com muita autoridade nas sinagogas, a ponto das pessoas dizerem: nós nunca vimos alguém pregar desse jeito, de onde vem a autoridade dessa pessoa? Também Marcos mostra como Jesus expeliu diversos demônios, inclusive um que estava lá na igreja, tinha um endemoniado lá dentro da igreja que assistia o culto todo sábado, ninguém nem sabia que o cidadão era endemoniado. Jesus expulsa o demônio daquele cidadão, ele cura toda sorte de doenças entre o povo, sem fazer distinção nenhuma, curando a todos que o buscavam. Ou seja, o alvo de Marcos é mostrar que Jesus não era um judeu comum, ele não era apenas um profeta, um pregador, mas um daqueles líderes judaicos que surgiam de vez em quando lá em Jerusalém, mas ele era, na verdade, o Filho de Deus. E agora, nesse episódio que nós temos aqui, da cura do leproso, Marcos não somente mostra que Jesus tinha autoridade e poder para curar doenças do tipo lepra, que era considerada uma doença incurável naquela época, mas ele também tinha poder para perdoar pecados, já que lepra era uma doença daquela época que melhor explicava o que era o pecado. Há uma relação entre a doença da lepra e uma doença espiritual, e a doença espiritual que é o pecado. É curioso que a partir daqui, no capítulo 2, Jesus aparece também, a autoridade de Jesus vai aparecer como sendo a autoridade para perdoar pecados. Ele não somente expele demônios, cura doentes, limpa e purifica leprosos, tem autoridade sobre as pessoas, mas ele tem autoridade para perdoar pecados. E ao curar um leproso, e vocês vão ver que o próximo relato é Jesus agora, pela primeira vez, no Evangelho de Marcos, Jesus aparece perdoando pecados. Então, a gente tem que ver esse episódio aqui como tendo dois objetivos. Primeiro, aquele de mostrar a autoridade de Jesus sobre doenças, e segundo, preparar o caminho para mostrar que aquele que perdoa doenças, ele também tem autoridade para perdoar. Aquele que cura doenças, ele também tem autoridade para perdoar pecados. É o que nós veremos então. Vamos então ler o texto, tentar entendê-lo e depois fazer as aplicações de tudo isso para a nossa vida. No verso 40, Marcos então registra aquele momento em que um leproso se aproxima de Jesus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Isso aqui aconteceu numa daquelas vilas e povoados que Jesus saiu para evangelizar. Você vê no verso anterior, no verso 39, que Jesus foi por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Jesus tomou essa decisão depois que lá em Cafarnaum se juntou uma grande multidão para ser curada das suas doenças. E Pedro e os outros disseram: fica aqui e atende essa multidão. Jesus disse: não, eu fui enviado para anunciar o evangelho em todo lugar. E Jesus sai de Cafarnaum e ele começa a visitar as vilas e povoados daquela região, entrando nas sinagogas, anunciando o evangelho, curando doenças, e é numa dessas cidades, desses vilarejos, que acontece esse episódio aqui. Jesus, a gente não sabe se Jesus, provavelmente ele estava numa casa,
ensinando, a multidão ao redor, como sempre acontecia, e de repente entra na casa um homem leproso. E esse homem se aproxima dele, e esse homem tem um pedido. Só que eu quero notar com vocês algumas coisas sobre essa abordagem do leproso. Diz aí que o homem aproximou-se de Jesus. Primeiro, isso que esse homem fez era contra a lei de Moisés. Ele não podia ter se aproximado de Jesus. A lei de Moisés, lá no livro de Levítico, capítulos 13, 14, e também no livro de Números, capítulo 5, de 1 a 2, diz que os leprosos eram para ser considerados como imundos. Uma pessoa que estivesse leprosa, doente com a lepra, ele era considerado uma pessoa não qualificada para o convívio social. Ele sofria muitas coisas. Além da doença, havia vários tipos de lepra. Algumas eram contagiosas, outras não, mas no geral aquele tipo pior deformava a pessoa, trazia manchas na pele e com o tempo começava a cair as extremidades dos membros. Caía dedo, caía orelha, caía nariz, a pessoa ficava com um aspecto muito repugnante. Então, uma pessoa leprosa, ela era excluída do convívio social. O sacerdote declarava a pessoa leprosa, ela não podia entrar no templo para adorar a Deus e oferecer sacrifícios, não podia entrar nas sinagogas, geralmente morava fora das cidades, ela tinha que se cobrir, quando ela tinha que vir para a cidade, ela tinha que cobrir o rosto e entrar na cidade gritando, imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ele era imundo e não se aproximassem dele. A lei de Moisés dizia também que se alguém tocasse no leproso, essa pessoa ficava contaminada, imunda, durante 7 dias, e durante 7 dias não podia entrar na sinagoga, não podia ir no templo, não podia participar de nenhum culto a Deus, porque foi contaminado por aquela pessoa que era leproso. Contudo, esse homem aqui, ele aproximou-se de Jesus, contrário ao que a lei de fato mandava. Nós temos alguns episódios no Antigo Testamento que com certeza era conhecido de todos esses judeus, porque nós estamos falando aqui de judeus, né? Quem não lembra aquele episódio da irmã de Moisés, chamada Miriam, que se revoltou contra Moisés, queria autoridade no lugar de Moisés, e Deus a castigou, fazendo com que ela ficasse coberta de lepra imediatamente. E quando todo mundo viu que ela estava leprosa, parou o acampamento todinho, a viagem que estava sendo feita, e Miriam foi colocada 7 dias fora do arraial, até ficar boa e voltar, não é? Mostrando como é que o pessoal tratava os leprosos, eles tinham que ficar fora. Tem também um episódio do rei Uzias, que está no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, esse rei entrou no templo para oferecer sacrifícios, não podia, porque só quem oferecia sacrifícios era o sacerdote. Deus castigou o rei, a lepra começou a brotar na testa dele, e aí começou a se espalhar. E quando os sacerdotes viram que ele foi ferido de lepra, arrancaram o rei de dentro do templo e colocaram numa casa nos arredores de Jerusalém, e até a morte, ele morreu leproso, ele não podia mais entrar no templo. Era assim que era tratado o leproso, era excluído realmente, ele não tinha como ele se aproximar de ninguém. E esse homem aqui, diz o texto, aproximou-se de Jesus, chegou perto de Jesus a ponto de que Jesus podia tocá-lo. E ele fez isso contrariando toda a história, todo o conhecimento que ele tinha a respeito dos deveres e obrigações do leproso, né? O que levou esse homem a fazer isso, a desafiar a lei, os costumes, a cultura? A resposta é que ele cria que Jesus era a pessoa que poderia atender às suas necessidades. O texto não deixa dúvida de que esse homem cria na divindade de Jesus Cristo, que ele era o próprio Deus ali presente. Por que a gente diz isso? Olha, o texto aqui, diz aí o verso 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. A atitude de ajoelhar-se é uma atitude de adoração, é uma atitude que alguém toma quando está diante de um outro que é superior a ele e que pode atender o seu pedido. Mateus,
quando escreve essa mesma história, ele diz que o homem adorou Jesus. Adorou Jesus. Um judeu fazer isso, gente, para o judeu só tem um Deus. E curvar-se diante de qualquer homem seria idolatria. Idolatria. Mas esse leproso, ele quebra a lei de Moisés, se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, adora Jesus, e Lucas diz que ele se prostra com o rosto em terra. Ele não somente se ajoelhou, mas ele bota a cara no chão diante de Jesus e o chama de Senhor, de acordo com o Evangelho de Lucas. Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Então essa é a razão pela qual aquele leproso está disposto inclusive a quebrar a lei, porque ele reconhece na pessoa de Jesus a pessoa do próprio Deus, e Deus está acima da lei. Deus é o legislador, é Ele que faz as leis, Deus não se sujeita às leis. Por isso ele se curva, adora, suplica, chama Jesus de Senhor. Ele cria que Jesus podia curá-lo. A lepra, como eu disse, era considerada uma doença incurável naquela época, não é? Tem até um episódio muito interessante no Antigo Testamento, em torno da figura de um general sírio chamado Naamã. Naamã era um excelente soldado, era um homem de confiança do rei, mas era leproso, lá na Síria. E um dia, numa guerra, ele captura uma menina israelita e leva para a casa dele, para criar a menina ia servir de criada lá. E um dia a menina, vendo que Naamã, o seu senhor, era leproso, disse: se ele tivesse lá em Israel, tem um profeta lá em Israel chamado Eliseu, que poderá curar a lepra de Naamã. O rei da Síria, quando soube disso, não teve dúvida, despachou Naamã, despachou uma carta para o rei de Israel, dizendo: eu estou te mandando Naamã para você curar. Quando o rei de Israel leu a carta, dizendo: eis aqui o meu servo Naamã, que eu envio para que você o cure da lepra, ele diz: esse rei está procurando um motivo para começar uma briga, para começar uma guerra. Ele diz assim: estou eu no lugar de Deus para dar a vida ou a morte, de forma que eu possa curar esse homem? Ele está refletindo o que se sabia da época. Curar a lepra só se fosse Deus. Não tinha cura, ninguém conhecia ainda esse tipo de cura para a lepra. Graças a Deus hoje é uma doença bastante controlada, não é? Bastante controlada. Mas naquela época, não é? Só Deus. E esse homem então, voltando agora ao nosso texto, ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz assim: tu podes curar-me. Ele não duvidava disso. Ele provavelmente tinha ouvido os relatos a respeito dos milagres de Jesus. Talvez isso aconteceu no final do dia. De longe ele tinha percebido a cura de vários outros doentes, a gente não sabe ao certo, mas o fato é que ele não tem dúvida de que Jesus pode curá-lo. Vocês notaram que ele diz aqui, ele não diz: se quiseres pode curar-me. Ele não diz isso. Ele diz: se quiseres podes purificar-me. Por quê? Todos os relatos de cura de lepra no Novo Testamento nunca é chamado de cura, é sempre chamado de purificação. Por exemplo, lá em Mateus 5, quando diz que Jesus andava por todo lugar, Mateus diz assim: ele andava por todo lugar, curando os doentes, expelindo demônios e purificando leprosos. A lepra era uma doença à parte, porque ela trazia a consequência da impureza ritual e a exclusão da pessoa do convívio da sociedade. Então, o homem não pede: eu quero que o Senhor me cure. Ele diz assim: eu quero que o Senhor me purifique. Não somente o Senhor me tire essa doença, mas que isso me dê acesso outra vez à minha família, aos meus amigos. Eu quero ser gente outra vez, eu quero ter uma vida normal. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Não é somente curar, mas é mais do que isso. E aquele homem sabia que Jesus podia fazer isso. E ele não apenas, ele estava certo de que Jesus podia. Ele só tinha dúvida se Jesus queria. Se quiseres, tu podes me purificar. Eu sei que o Senhor tem o poder para isso, eu estou aqui de joelhos te adorando, sei quem tu és o Filho de Deus.
se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. É óbvio que esse homem nunca participou de determinados cultos, de determinadas igrejas, né? Onde ele teria chegado lá e de ter o decreto agora, né? Eu determino agora que o Senhor me purifique. Não, esse homem era mais um presbiteriano, né? Ele diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque é preciso mais fé para você dizer a Deus: seja feita a tua vontade, Senhor, do que para você dizer a Deus o que você quer. Não é? Precisa mais fé para você dizer para Deus: o que o Senhor fizer comigo eu aceito. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não quiser me curar, o Senhor é Deus do mesmo jeito para mim. É preciso mais fé para isso do que você chegar e dizer: eu determino a minha cura agora. É o que esse homem faz, é o que ele não faz. O que ele faz é se ajoelhar diante de Jesus e dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aqui você vê essa abordagem contra a lei de Moisés. Ele chega perto de Jesus, porque sabe quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele tem confiança que Jesus pode purificá-lo do seu mal, e ele se submete à vontade de Jesus, dizendo: se tu queres, podes purificar-me. Eu creio que aqui a abordagem desse homem, ela ilustra e orienta de que maneira nós devemos nos aproximar de Deus. Sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele pode o impossível. E nós, pecadores, indignos, ousamos chegar à presença dEle. E nós nos submetemos a Ele, dizendo: a Tua vontade eu quero na minha vida, é isso que eu desejo de Ti. Qual foi a reação de Jesus? Está aqui do verso 41 até o verso 44. Eu vou destacar na reação de Jesus os 4 pontos que Marcos menciona aqui. Primeiro, Jesus ficou profundamente compadecido, verso 41. Profundamente compadecido. A palavra que foi traduzida, na verdade é uma palavra só na língua grega, que foi traduzida com profundamente compadecido. Essa palavra, a raiz dela é a palavra tripa, é a palavra entranha. Ou seja, era a maneira naquela época de alguém dizer ou expressar uma forte emoção. Hoje em dia é a mesma coisa. Quando você sente uma forte emoção, qual é a primeira parte do corpo que fica afetado? A gente diz: deu um frio na barriga. E outras consequências que não podem ser mencionadas aqui do púlpito. Mas a gente sabe que as entranhas, não é, reagem às nossas emoções. Então, a palavra que está aqui é uma palavra que poderia ser traduzido que Jesus se compadeceu entranhavelmente, ele se comoveu no seu íntimo, poderia ser traduzido assim. No íntimo de Jesus se mexeu, quando ele viu a situação daquele homem, a atitude daquele homem. Jesus sentiu uma compaixão que partia do íntimo do seu coração. Marcos, que escreveu esse evangelho, ele não tem, embora ele queira mostrar que Jesus é o poderoso Filho de Deus, ele não receia em retratar Jesus como homem. E de todos os evangelhos, Marcos, é interessante porque Marcos é o menor, não é? Mas de todos os evangelhos, é o que mais foca nas emoções de Jesus. Marcos diz que Jesus ficou irado, Marcos diz que Jesus, né, se comoveu nas suas entranhas. Naquele episódio do moço rico, que é narrado por Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o único que diz que Jesus olhou para aquele rapaz, aquele moço rico, e o amou. Então Marcos o tempo todo está mostrando Jesus como ser humano que era, como pessoa que era igual a nós, ao mesmo tempo que era o poderoso Filho de Deus. Então Jesus, quando viu a situação daquele homem, ele sentiu uma profunda compaixão, que nascia no íntimo do seu ser. Ele se compadeceu do estado daquele homem, talvez pensando ali na situação de miséria a que o pecado reduziu o ser humano. O fato é que Jesus se compadeceu profundamente. Em seguida, diz aí o verso 41, é a segunda reação de Jesus. A primeira é essa de compaixão, a segunda diz que ele estendeu a mão e tocou o leproso. Está aí no verso 41.
Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Quebrou outra vez a lei de Moisés. A partir daquele momento, Jesus estava cerimonialmente impuro. A partir desse momento, Jesus tocou o leproso, ele está imundo. E o que é isso? E por que Jesus tocou o imundo, não sendo ele imundo? Ele queria mostrar compaixão para aquele homem, ele queria mostrar simpatia para aquele homem, ele queria mostrar que ele estava acima da lei de Moisés, e ele ali queria mostrar que ele veio exatamente para tomar o lugar do imundo, do impuro, como se ao tocar naquele homem, Jesus dissesse: passa para mim, eu estou assumindo, eu vou ficar imundo como você. É um daqueles episódios em que, parecido com aquele momento em que Jesus foi ser batizado no Rio Jordão por João Batista, era um batismo de arrependimento para pecadores. Jesus não era pecador, não tinha que se arrepender de nada, mas ele toma o lugar do pecador ao ser batizado por João Batista. Aqui é a mesma coisa, ele toca no leproso, ele se une à nossa humanidade caída e perdida como Redentor e Salvador que ele era. Em seguida, terceira coisa, Jesus responde ao leproso exatamente o que o leproso tinha pedido. Senhor, se queres, Jesus disse: eu quero. O leproso tinha dito: podes purificar-me. Jesus diz: fica limpo. Que é a quarta reação aqui. Você vê que Jesus faz e reage exatamente de acordo com o pedido daquele homem. O Senhor Jesus queria curar aquele homem, ele não tinha a menor obrigação de curar aquele homem, mas ele queria, ele estava profundamente compadecido. E aí ele dá a palavra de ordem: fica limpo, não é fica curado, não é? Fica limpo, porque já dissemos que toda vez que é lepra, o verbo é purificar. Fica limpo, fica purificado. E diz aí o verso 42, que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Se você der uma olhadinha lá em Levítico 13, 14, no Antigo Testamento, para ver como é que lidava com a lepra naquela época, se uma pessoa estava com suspeita de lepra, então era levada ao sacerdote, era o médico daquela época. O sacerdote examinava a pele do homem. Se a mancha, se tivesse cabelo nascendo por dentro da mancha, e a mancha parecia que era mais profunda do que a pele, o homem tinha que ficar durante 7 dias encerrado, para depois de 7 dias fazer um outro exame, era o retorno. Depois de 7 dias, o sacerdote fazia um outro exame no homem que tinha ficado já recluso por 7 dias. E dependendo daquele exame, se não tivesse feito progresso a doença na pele, então ele ainda tinha que ficar um período e o sacerdote examinava e depois declarava o homem limpo, mas tinha que acompanhar a evolução da doença. Se a coisa piorasse, era considerado imundo, leproso e tinha que ser excluído completamente, tudo aquilo que eu já falei. Então, e às vezes acontecia que, poderia acontecer que o sacerdote se enganou, que não era médico, né? Aquela mancha era uma outra mancha qualquer, e verificou-se depois de um tempo que não era lepra, então a pessoa voltava para ser declarada curada e tudo mais. Era um longo processo. É contra esse longo processo que Marcos registra aqui, que quando Jesus disse, fica limpo, diz que a lepra o deixou imediatamente. Dentro da ênfase de Marcos, da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Marcos registrou isso, que a lepra o deixou imediatamente, para mostrar que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus aqui nesse mundo, que Ele recebeu autoridade do Pai para fazer estas coisas. O homem fica limpo. Diz aí o verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Primeira referência, essa limpeza aqui, não é, que é feita a referência, é o aspecto físico do homem. A lepra mancha, deforma. Então o homem ficou limpo, como uma criança, como Naamã, depois de ter mergulhado 7 vezes lá no Rio Jordão, diz lá que a pele dele saiu como uma criança, a carne saiu como uma criança, o homem ficou limpo, todo mundo podia ver isso.
essa reação de Jesus. Jesus o toca, Jesus o responde e Jesus o cura imediatamente, tendo sentido essa grande compaixão. Do verso 43 a 44, nós encontramos, até como alguma surpresa, não é? Jesus fazendo duas advertências àquele homem. E Marcos diz aqui que foram advertências feitas com veemência. Na língua original, poderia ser traduzido até como repreensão. Jesus o repreendeu e disse. Aqui a nossa tradução resolveu seguir, usou uma palavra mais suave, né? Veementemente o advertiu. Mas no grego é mais forte, veementemente o repreendeu. E a razão é porque provavelmente Jesus sabia que o homem não ia obedecer. Então por isso que ele já deu o comando com força, para que ao desobedecer o homem soubesse o prejuízo que ele estava causando. Jesus dá duas advertências ao homem. A primeira delas diz aqui, não é, que o advertiu e logo o despediu. A palavra despedir que nós temos aqui é a mesma palavra que é usada no Evangelho de Marcos para a expulsão de demônios. Então, literalmente, seria o seguinte: Jesus o repreendeu e o expeliu, e o expulsou. Como eu disse, se esse homem tinha entrado na casa onde Jesus estava contra a lei, não é? Então Jesus agora diz, né, já te atendi, vai embora, né? Vai embora, vai fazer essas coisas que eu estou lhe dizendo. Então Jesus como que, né, empurra o homem, vá, não fica aqui não. Porque poderia acontecer que o homem tenha sido curado, ele dizia, não, eu vou ficar aqui e tudo, mas Jesus, espera, não terminou não, ainda tem mais coisas para fazer. E aí vem a primeira advertência: não diga nada a ninguém do que acaba de acontecer com você, está no verso 44. Por que Jesus deu essa ordem severa para aquele homem ao mandar ele sair daquele lugar? Porque Jesus não queria publicidade dos milagres. E aquele era o tipo de milagre que daria muita visibilidade a Jesus. E ele não queria que as pessoas o seguissem porque ele era um operador de milagres. Ele não queria uma multidão atrás dele por conta dos benefícios de cura, de expulsão de demônios e assim por diante. Segunda razão porque Jesus queria que aquele homem se calasse é que a missão dele nesse mundo não era primariamente curar os doentes e limpar os leprosos e expelir demônios, embora ele pudesse fazer isso. Mas como ele disse, nós vimos isso na última mensagem, como ele disse a Pedro, Deus o mandou para que ele anunciasse o reino de Deus. Essa era a missão principal de Jesus, evangelizar, anunciar a chegada do reino dos céus, chamar as pessoas ao arrependimento. As curas, elas eram acessórias, eram demonstrações, eram apêndices àquilo que Jesus fazia de mais importante, que era chamar as pessoas ao arrependimento. Por isso ele disse ao homem, não dê publicidade, não saia por aí contando o que eu fiz com você. A segunda coisa que Jesus diz aqui, está no verso 44. Ele diz, vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. A segunda orientação de Jesus tem um profundo significado. A lei de Moisés determinava que se um homem ficasse bom da lepra, ele tinha que voltar para o sacerdote. O sacerdote examinava, constatava que o homem estava bom da lepra, e aí então autorizava um ritual depois do que o homem seria considerado limpo e ele poderia voltar ao convívio social. Olha o que é que esse homem tinha que fazer. Ele tinha que trazer 2 aves vivas e limpas, provavelmente pombas. Ele tinha que trazer um pau de cedro, hisopo, estofo carmesim, trazer tudo para o sacerdote. O sacerdote matava um pássaro daquele, o sangue era derramado numa vasilha, e aí soltava o outro pássaro, o outro voava livre.
E aí o sacerdote pegava o hisopo, que é um arbusto, né? Funcionava como uma espécie de um salpiqueiro, né? Mergulhava o hisopo no sangue da ave e salpicava o homem 7 vezes. Depois da 7ª vez, o homem era considerado limpo e ele podia voltar ao convívio dos homens. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vai lá em Jerusalém, te apresenta ao sacerdote, faz com que ele te examine, oferece o que Moisés mandou pela tua purificação para servir de testemunho ao povo. O que é que Jesus queria? Queria que ficasse claro a todos que a cura que ele fez era uma cura legítima. Aqui é uma espécie de atestado de boa saúde. Quem dava era o sacerdote. O homem agora podia dizer: eu era leproso e fui de fato curado. Jesus queria a prova que era exigida naquela época, uma demonstração pública de que sua cura era autêntica, a cura que ele realizou era autêntica. Segunda coisa, Jesus queria mostrar que apesar dele ter se colocado acima da lei de Moisés, quando recebe o toque de um leproso e toca no leproso, entretanto ele veio para cumprir a lei. Ele manda o homem se sujeitar à lei de Moisés e cumprir aquilo que era determinado pela lei de Moisés. E aqui tem um ponto muito importante. Vocês têm que lembrar, quando vocês leem os evangelhos, que Jesus operava, ministrava ainda debaixo do período da lei. O período da graça, o período do evangelho, ele começa depois da morte e da ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Mas Jesus operava debaixo da lei. Por isso é que você encontra Jesus mandando leproso ir ao templo apresentar sacrifício. É por isso que você encontra Jesus indo nos sábados na sinagoga. É por isso que você encontra Jesus fazendo ou cumprindo outros rituais que eram prescritos na lei de Moisés, porque Jesus ainda estava operando debaixo do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com Pentecostes. Morte de Jesus, ressurreição, descida do Espírito Santo. Ali começa a igreja na sua fase cristã, mas antes ela estava debaixo da lei de Moisés, então Jesus operava e trabalhava dessa maneira. E por fim, gente, a 4ª parte do texto, a desobediência do ex-leproso. O homem ficou tão empolgado que ele não fez nada do que Jesus disse, nada. A gente nem sabe se ele foi a Jerusalém, se mostrar ao sacerdote. Nenhum dos evangelhos diz absolutamente nada sobre isso. Mas o que a gente sabe é que ele desobedeceu claramente o que Jesus diz. O verso 45 diz: mas ele, tendo saído da casa, do lugar onde estava lá, como Jesus mandou, ele entrou a propalar no original, é o mesmo verbo que é usado para anunciar o evangelho. Então o homem saiu evangelizando, na verdade. Ele entrou a propalar muitas coisas. O que é que esse homem estava falando? Ele começou a contar: encontrei o Filho de Deus, o Messias que nós esperamos, ele está aqui, gente. E diz aqui, a divulgar a notícia: olha o que ele fez comigo, eu estou limpo agora, vocês todos me conhecem, vocês sabem dessa minha doença, como eu vivia excluído, vocês sabem quem é meu pai, quem é minha mãe. Era um vilarejo, né? Todo mundo conhecia todo mundo. É aquele tipo de milagre que não tem dúvida, ninguém pode discutir, contra fatos não tem argumento. O homem saiu contando em todo lugar, não só no vilarejo, mas eu vou no vilarejo seguinte, que tem um tio que mora lá, que desde criança me conhece, no outro vilarejo, minha avó ainda está lá. O homem saiu por toda aquela região contando: olha o que aconteceu comigo, foi Jesus de Nazaré. Pode parecer que era uma coisa maravilhosa, mas atravancou o ministério de Jesus, porque quando a notícia ocorreu, diz aqui o texto, Jesus não podia mais entrar nas cidades. Jesus ia chegando no vilarejo, a turma, não é? Aí juntava, lá vinha gente. É aquele que curou Zé, que era um leproso, Jacó, que a gente conhece aqui desde pequeno, né? Será o nome do cara? Abrão, não sei. Nós conhecemos o nome judeu. É ele. Aí, fulano está doente, está traz todo mundo. Jesus não podia nem entrar na cidade para pregar a palavra, porque era cercado por tudo quanto é de gente, trazendo parente, familiar, amigo, doente, aleijado, cego, surdo, mudo, endemoniado. E aí o que Jesus tinha que fazer? Ele tinha que ficar fora da cidade. Ele procurava um lugar deserto, fora da cidade,
Mesmo assim, diz o texto, final do verso 45, muita gente de toda parte vinham ter com ele. Ainda não era a hora de Jesus se mostrar como o Filho de Deus, o Redentor e o Salvador para todas as multidões, porque eles sabiam que aquele povo estava interessado nos milagres, aquele povo queria ser curado, aquele povo queria ser purificado da lepra, aquele povo queria ser livre dos demônios, dos males, das moléstias. E Jesus, ele veio para dizer que existe uma coisa pior, existe uma doença pior do que é a lepra do pecado. Essa é a verdadeira doença da humanidade, a raiz de todas as outras enfermidades, que é o problema espiritual. Mas as pessoas não estavam ouvindo, as pessoas não queriam ouvir aquilo. Por isso que Jesus não queria publicidade, para não desviar-se da sua missão. O que Marcos então pretendia ensinar com tudo isso, gente? Eu alinhei alguns pontos aqui, depois eu vou fazer uma aplicação. Sem dúvida, primeiro, a pessoa de Jesus, quem ele é, o seu poder extraordinário, a sua autoridade. Segundo, esse episódio ele vai preparar o caminho para um nível mais alto de autoridade de Jesus. Porque no capítulo 2, quando nós expusermos esse texto no próximo domingo, vocês vão ver que aquele episódio em que Jesus cura um paralítico trazido por 4, mas Jesus, antes de fazer isso, perdoa os pecados daquele homem, provocando indignação de todo mundo. Mas como esse perdoa pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. É como se Jesus dissesse, então. Só que a preparação para isso é a cura, a purificação da lepra, que era símbolo do pecado. Uma doença que contagia, uma doença que toma o corpo todo, que deforma, que dá um aspecto feio, que exclui da presença de Deus, que nos torna imundos. Não tem uma doença que melhor represente a natureza do pecado na Bíblia do que a lepra. E se Jesus tem autoridade para purificar leprosos, Ele também tem autoridade para purificar leprosos espirituais, como vocês e como eu. Esse é o ponto aqui, que vai ficar claro no capítulo 2. Também esse texto prepara o leitor para vários conflitos que vão acontecer em seguida. Quando a gente entrar no capítulo 2, aqui a coisa vai mudar. Começa alguma coisa que não aconteceu até agora. Os líderes religiosos começam a confrontar Jesus. Mas espera aí, você está quebrando a lei no sábado. Espera aí, você está curando no sábado. Espera aí, você está fazendo isso que não pode. Você está comendo sem lavar as mãos. Você está, Aí começa o conflito entre os líderes judeus e Jesus a partir do capítulo 2. A preparação é isso aqui. Talvez é por isso que Marcos mostrou que Jesus cumpriu a lei. Ele está preocupado em cumprir a lei. E então, o que é que isso tudo representa para nós hoje? Queridos, essa passagem nos convida a irmos a Cristo com toda a nossa necessidade. O Senhor Jesus vive, Ele morreu, Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós podemos nos chegar ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, se quiseres, podes atender-me, se quiseres, pode receber-me, perdoar-me, resolver os meus problemas. Nós podemos chegar ao Senhor Jesus hoje, como imundos que somos, purificados pelo seu toque e colocar diante dele as nossas petições e as nossas necessidades. Essa passagem nos mostra a compaixão de Cristo para com a situação humana. Ele se moveu no íntimo, ele continua com esse mesmo sentimento por nós. Ele nos ama, ele se comove, se compadece de nós. O fato de que às vezes nós não entendemos o porquê das tragédias, do mal, da doença, da dificuldade em nossa vida, não significa que Ele não nos ame, que Ele não tenha compaixão de nós. Porque às vezes amar e ter compaixão é simplesmente ensinar através da dor e do sofrimento, porque de outra forma nós não aprenderíamos. E finalmente, eu creio que nós devíamos aprender aqui que a nossa desobediência ao nosso amado Salvador, por mais bem intencionada que pareça, sempre vai ter prejuízos. Aquele homem, sem dúvida, estava feliz, grato a Deus porque foi curado.
mas não era a hora dele sair dizendo isso para todo mundo. O resultado é que prejudicou o ministério de Jesus. Toda vez que Jesus tinha dito, não faça, toda vez que nós desobedecemos, mesmo que a gente justifique dizendo, mas eu não posso ficar calado, eu tenho que falar sobre isso, mesmo que a gente justifique, vai trazer algum prejuízo. Alguma coisa vai acontecer que não deveria. Obedecer ao Senhor Jesus sempre, mesmo que não pareça assim, razoável. Mas qual é o sentido de eu ficar calado depois dessa cura extraordinária? Havia uma razão pela qual Jesus deu aquela ordem àquele homem. Obedecer, mesmo que nem sempre os mandamentos de Deus pareçam fazer sentido, mas porque é Ele que disse, e porque nós confiamos nele, nós obedecemos ainda que não compreendamos. Que Deus lhe ajude nessa manhã, que Ele conforte o seu coração, e que você nessa manhã se sinta encorajado, entusiasmado a vir à pessoa de Jesus, a chegar a Ele em oração, e colocar diante dele as suas necessidades, as suas angústias, e de todas a pior, que é o pecado que lhe contamina, o pecado que lhe deixa impuro. Ele pode purificar você. O sangue de Jesus nos purifica, é o mesmo verbo, nos purifica de todo pecado. Que Ele lhe conceda essa purificação, para que você possa viver para a glória dele. Oremos. Ó Deus, obrigado por teres enviado o teu Filho ao mundo, cheio de compaixão e misericórdia, tendo toda a autoridade no céu e na terra. Te damos graças porque Ele é o mesmo hoje. E da mesma forma como aquele leproso se aproximou dele, nós também podemos, leprosos espirituais, nos aproximar do purificador. Pedimos ao Senhor que nos ajudes a compreender a misericórdia e a graça que nos é dada na pessoa de Jesus. E se há alguém aqui nessa manhã que está vivendo em pecado, em desobediência, que o Senhor queira atraí-lo, que o Senhor queira atrair essa pessoa a Ti, que essa pessoa possa se ajoelhar diante de Ti, Te adorar e dizer, Tu podes purificar-me. Dá esse desejo a todos nós, perdoando os nossos pecados e renovando a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.